Sabe aquela sensação de que a vida é um monte de histórias jogadas sem um fio que conecte tudo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia incrível: a busca por um fio de ouro. Pensa nele como um tema central que pode amarrar todos esses fragmentos e dar um sentido novo para tudo. Vamos ver como encontrar esse fio. Essa pergunta, qual é a minha história de verdade, mexe com a gente, né? A gente passa por tanta coisa, coleciona experiências, enfrenta um monte de desafios, mas, no fim das contas, qual é o enredo principal? Muitas vezes, parece que a gente está meio perdido no nosso próprio roteiro, tentando achar um norte no meio de tanto barulho. E é bem aí que o problema mora. A vida, para muita gente, não parece um romance com começo, meio e fim. Parece mais uma coletânea de contos aleatórios, sabe? Uma série de capítulos que simplesmente não parecem pertencer ao mesmo livro. E essa sensação de que as peças não se encaixam é bem desconfortável. Qual o propósito por trás de tudo isso? Que legado se constrói com tantos pedaços soltos? Essa busca por algo que conecte os pontos é uma das jornadas mais humanas que existem, com certeza. Mas e se tiver uma saída para esse caos? A resposta pode estar nesse conceito que a gente está chamando de fio de ouro. Imagina ele como a espinha dorsal da sua história. O tema central que, quando a gente finalmente descobre, conecta tudo e ilumina o porquê de cada coisa. O mais fascinante do fio de ouro é que não é algo que a gente inventa. É um padrão que já existe, lá dentro. Um tema que, sem a gente perceber, conecta nossas experiências, das menores até as gigantescas, e revela um propósito que sempre esteve ali, só esperando para ser visto. E como é que esse fio de ouro se mostra pra gente? Bom, ele aparece direto nos sonhos, ao longo da vida, ele conecta eventos que pareciam totalmente aleatórios e nos guia para um centro de paz, tipo o olho de um furacão, sabe? Encontrar esse fio é o caminho para a soberania pessoal, para o amor próprio e para uma liberdade de verdade. E o mais importante, ele meio que pede para ser escrito, para ganhar vida. Tá, mas e aí? Como a gente embarca nessa jornada? Como a gente transforma 1000 histórias confusas em um único fio de ouro brilhante e claro? O caminho para isso é um processo de descoberta bem interessante. Esse processo se desenrola em 4 estágios. Começa com a gente parando para ouvir os sonhos, buscando a história que eles estão querendo contar. Depois, a gente passa a decodificar os padrões da vida, sabe? Reconhecer como esse tema se repete. O terceiro passo é canalizar essa verdade, botar para fora através da escrita. E, finalmente, a gente chega ao centro, encontrando paz ao entender o propósito de tudo. Mas como seria um fio de ouro na prática? Para ficar mais claro, poderia ser um tema como reivindicando o meu poder. Imagina a história de alguém que a vida inteira se viu desafiando figuras de autoridade para resgatar a própria força e autonomia. Esse é o fio condutor. Outro exemplo bem poderoso poderia ser honrando a vida através da perda profunda. Uma jornada marcada por lutos que, em vez de destruir, acabaram revelando uma conexão mais funda com a própria existência e com o que é eterno. Ou então, um fio como transmitindo sabedoria adquirida com a experiência. Pensa na vida de uma pessoa que passou por coisas transformadoras e sentiu um chamado para compartilhar o que aprendeu, deixando um legado de conhecimento. E qual é o destino final dessa jornada toda? É chegar num lugar de calma e clareza profundas. É encontrar o nosso paraíso interior, aquela paz que existe bem no centro do furacão que é a vida. Então, aqui está a grande virada de chave. O caos não era sem sentido. Todas as tempestades, todas as lutas eram, na verdade, o caminho que a gente precisava para chegar nesse centro calmo e pacífico. A desordem de fora nos guia para a ordem de dentro. E esse paraíso interior se revela em qualidades incríveis, como a soberania sobre a própria vida, a descoberta da nossa identidade verdadeira, um amor próprio profundo e, finalmente, uma liberdade real que não depende de nenhum roteiro que venha de fora. Isso muda completamente a nossa visão sobre escrever, sabe? Deixa de ser só sobre técnica, sobre organizar palavras. Escrever se torna um ato de revelação, uma forma de dar voz à verdade que já mora dentro da gente. E aqui a gente vê essa mudança de perspectiva de um jeito bem claro. A pergunta para de ser como eu escrevo um livro e vira qual verdade a minha alma precisa contar. É uma troca poderosa. Sai da forma para ir para a essência. Sai da técnica para ir para a transformação. Olha só como os sonhos se tornam a chave para acessar essas perguntas mais fundas.
Uma questão como que poder me foi tirado e como posso recuperá-lo pode revelar um tema de vida inteiro sobre a reconquista do poder. No fim, a mecânica é simples e profunda. Os sonhos revelam a pergunta e a nossa vida, ao ser escrita, se torna a resposta. No fim das contas, a mensagem central é muito clara. Esse caminho não é um curso de escrita criativa. É um ritual de autodescoberta, de cura e de transformação pessoal, em que a escrita é a ferramenta sagrada. E a conclusão é essa imagem poderosa. Cada vida, com todos os seus pedaços que pareciam quebrados, pode se transformar numa obra de arte única e cheia de significado. Um mosaico pessoal que finalmente conta a verdadeira história de quem se é. E assim, a gente termina com uma reflexão final, uma pergunta para levar por aí. Qual é o fio de ouro que a sua vida, com todas as suas histórias, está só esperando para revelar? A busca por essa resposta pode ser o começo da jornada mais importante de todas.